Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala galera, vamos começar mais uma das nossas conversas aqui nas quintas-feiras. Eu tô achando que essa minha câmera tá suja, cara, tá tudo meio embaçado. Vamos limpar aqui, ó. Pera aí. Aí, melhorou. Fala Darley, bom dia, bom dia. Cleiton, bom dia. Então, pessoal, meu áudio tá chegando legal aí, né? Até agora ninguém reclamou, então deve estar chegando bem. Se puder dar um joinha aí só para eu ter certeza. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fausto. Clayton. Então, beleza. Bom, o processo de follow-up é o que a gente vai falar hoje aqui. Vai ser um papo rápido, mas bem direto, dando uma visão da importância do follow-up e como fazer um bom follow-up, como fazer esse processo de uma maneira natural e de um jeito que o cliente não se sinta incomodado, que esse é um dos grandes pontos do processo de follow-up, né? E a ideia dessas lives de quinta-feira que a gente vem fazendo aqui na Imóvel é sempre trazer algum conteúdo ou apresentar algumas coisas que ajudem vocês no dia a dia, na prática ali, no processo de atendimento e tal, nas suas estratégias de marketing, nas suas estratégias de captação e tudo isso. A gente na quinta-feira passada falou sobre a questão da jornada do cliente, né? A gente falou sobre a jornada e aí eu dividi a jornada em duas etapas, a visível e a invisível, tentando mostrar a importância da investigação da jornada invisível para poder fazer um bom processo de atendimento na jornada visível, naquela que você já está com o cliente ou que você pelo menos consegue enxergar o cliente. E aí dentro dessa jornada, dessa parte da jornada visível, a partir de um certo momento do processo, existe o tal follow-up, que você vai ter que fazer com o seu cliente, não tem outro caminho, né? Para fazer negócio tem que fazer follow-up. E é muito engraçado ver como o corretor não tem um processo de follow-up bem definido, né? As pessoas acham que ter um follow-up do cliente é mais ou menos ter um retorno sobre o que ele pensa, ou ter um retorno, ter algum tipo de informação, e não. Follow-up é mais que isso, né? Follow-up é você jogar o cara pro degrau de cima, é você conseguir fazer com que ele avance no processo, que ele consiga avançar na etapa de alguma forma. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui, né? Vamos começar olhando, primeiramente, quando a gente olha num processo de atendimento, vamos começar olhando o seguinte, né? Olhando ainda para a parte da jornada para a gente poder entender a parte do processo de follow-up. Quando a gente olha na jornada do cliente, a gente percebe o seguinte: a gente pode até tentar determinar algumas ferramentas que ele usa desde o início, né? A gente pode dizer, o portal é o início da jornada, a busca pelo financiamento já é mais próxima do final, né? A gente pode tentar determinar isso. O cara vai conseguir falar com um corretor ou com uma imobiliária a partir do momento que ele já definiu mais ou menos o tipo de produto que ele atende, né? Ou que ele tem intenção de comprar. Enfim, a gente pode tentar determinar algumas ferramentas e isso é um pré-conceito estabelecido, né? Ou seja, a gente pressupõe que vai ser assim. Então, no começo da jornada ele vai no portal, depois mais para o meio da jornada ele vai entrar em contato com a imobiliária, com o corretor, depois um pouquinho mais para frente ele vai falar, vai ver o processo de financiamento, enfim, depois mais para frente ainda tem a visita. A gente está aqui determinando uma jornada dentro de uma ordem cronológica. Mas o que é fundamental entender dentro do processo de compra de um imóvel? É que é um ciclo longo, é um ciclo extremamente longo, não é um ciclo curto, né? Então, assim, existem pesquisas que dizem aí que o processo pode levar 6, 7, 8 meses, um ano para o cara comprar um imóvel, para ele ter a certeza de que aquele imóvel é o imóvel perfeito para ele. E se você foi um corretor que pegou esse cara no início desse um ano, você muito provavelmente vai abandonar esse cliente, né? Mas assim, tipo 99,9% de chance de você abandonar o cliente. Agora imagina quantos clientes há um ano atrás você atendeu ou você conversou que podem estar tomando as suas decisões hoje, mas estão tomando essas decisões com outros corretores.
E às vezes estão tomando as decisões com outros corretores com elementos motivacionais que você criou, ou seja, você meio que trabalhou para o cara ali que está vendendo hoje o imóvel. Então, ter um processo de follow-up bem desenhado ou saber o que fazer em um processo de follow-up faz toda a diferença, né? Vai cair de novo dentro daquela história da disciplina, da importância do controle, de você ter um CRM ali, de você ou uma planilha de Excel, tá? Se você não quer ter um CRM, uma planilha de Excel que te ajude com as suas etapas de funil. Vamos cair de novo naquela conversa da importância de definir etapas de um funil, que esse pode ser um outro tema bacana para a nossa live de quinta-feira aqui. Como é que eu faço para definir as etapas de um bom funil de vendas para o meu trabalho e tal? Vai desse lado, de você ter bem definido quais são as etapas do seu funil, porque o follow-up é isso. O follow-up é eu falar com você hoje para te jogar para um degrau para cima. Eu conseguir te motivar a jogar para um degrau para cima, sair da etapa A para a etapa B. Né? Agora, corretores de uma forma geral não fazem isso. O que corretores de uma forma geral fazem, eu percebo, é o que eu chamo de follow-up das vogais. Né? O cara faz o follow-up das vogais. Ele entra em contato com o cliente e fala, e aí? Né? Tipo, e aí o quê? Né? Na realidade, isso acaba até sendo uma coisa chata, porque joga uma pressão em cima do cliente, joga, né? Ou fica cobrando algum prazo do cliente, tipo, você já falou com a sua esposa, você já falou com o seu marido, você já, entendeu? Como se o cliente tivesse lição de casa para fazer antes do processo. O cliente até tem lição de casa, né? No Spin Selling a gente fala sobre isso quando a gente estuda a venda complexa, o cliente tem que ter a sua lição de casa. Mas a gente não pode cobrar o cliente dessa forma, a gente está falando de adulto. Adultos não gostam de ser cobrados de uma forma geral. Então, assim, ter um processo de follow-up com algum nível de naturalidade e seguindo uma sequência lógica faz toda a diferença. E é importante ter a noção de que dentro desta jornada, né, dentro dessa bagunça toda que existe no processo de compra de um imóvel, a coisa é meio multidisciplinar, né? Ela não segue uma ordem cronológica que ajude a gente a entender exatamente em qual momento da jornada o cliente está. Né? Será que esse cara é um cara que está mais para o processo de decisão agora? Será que esse cara ainda está muito cru? Será que esse cara ainda vai pesquisar muito imóvel? Então, assim, a gente não consegue ter uma visão da jornada do cliente muito clara. Aliás, essa é uma das coisas que a gente mais escuta. E dentro da imóvel, mesmo quando a gente conversa com as empresas de financiamento bancário, quando a gente conversa com as empresas, né, quando a gente vai trabalhar os dados em outros setores diferentes dos setores ali do dia a dia da imobiliária, sempre mas vocês conseguiriam, através dos dados, me dizer em qual momento da jornada esse cara está? Sim e não, porque ela é multidisciplinar, ela é muito difícil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, aquele cliente que supostamente estaria comprando um imóvel ou já está visitando imóvel e pensando em fazer proposta, etc. e tal, esse cara pode ainda hoje estar fazendo busca num portal atrás de alguma coisa nova. Ainda hoje ele pode estar entrando em contato com um novo cliente, um novo corretor, para visitar um novo imóvel que não faz parte da tua carteira. E aí acontece uma coisa muito interessante que é o seguinte, né? A linha do tempo ela é inimiga do corretor de imóveis. Por quê? Como esse processo é multidisciplinar, como o cliente vai falar várias vezes com o mesmo corretor e fala novas vezes com outros corretores, à medida que ele vai sendo atendido por novos corretores, você tem a sensação de que aquele negócio está esfriando para você, né? Então eu escuto muito a expressão do tipo, o cliente não está comprador, ainda o cliente não está pronto e tal. E é aí que está o erro do negócio. Ele não está pronto para você, mas para o cara que acabou de atender ele ali, que atendeu ele essa semana, ele está quente, aquele lead está muito quente. Você já está com essa percepção do lead frio, mas o cara que acabou de atender tem a percepção de um lead muito quente e vai fazer um processo de atendimento. Então, na realidade, muitas das vendas caem no seu funil de vendas por falta de um bom processo de follow-up, por falta de você fazer um processo de follow-up com um nível de inteligência, com um nível de estratégia. Né? Follow-up não é simplesmente acompanhar o cliente no sentido de saber o que ele achou, de cobrar do cliente um posicionamento sobre o imóvel que ele visitou. Isso é muito raso no follow-up. Né? Aliás, isso chega a ser irritante. Então, beleza, Guilherme, estou entendendo aí o que você está me dizendo, que o processo do cliente é multidisciplinar, que ele vai estar o tempo inteiro buscando novas oportunidades, mesmo quando ele está muito próximo de fechar, ele continua ainda fazendo algumas pesquisas de imóvel, porque o que ele quer na realidade é ele quer comprar o melhor produto que o dinheiro dele pode comprar, né?
Então, ele vai continuar fazendo pesquisa o tempo inteiro. Agora, como é que eu faço para ter um processo de follow-up que mostra para esse cara que não, fica comigo, vamos entender aqui que eu posso te ajudar. Legal, essa é a pergunta que a gente tem que entender. Como é que eu faço para não deixar esse cara esfriar comigo? Né? Como é que eu faço para que esse cara, mesmo que o processo dele leve 8 meses para acontecer, como é que eu faço para acontecer? Bom, tem um outro ponto importante aqui. Você como profissional tem que ter na tua cabeça o seguinte: eu estou a fim de acompanhar este cara num processo de 8 meses. Eu estou a fim de acompanhar esse cara num processo de 6, de 1 ano, né? Ou você como profissional tem que dizer assim: não quero acompanhar esse tipo de cara, então não vou nem me preocupar com essa estratégia de follow-up, né? Agora, se você quer trabalhar num processo mais caçador, né? Ou seja, encontrar o cara que já está quase no final, ali pronto para o abate, vou usar esse termo aqui, o cara que está pronto para o abate, então praticamente o seu trabalho de follow-up vai ser o trabalho das vogais mesmo, aquele "oi, e aí", né? Agora, se você quer fazer um trabalho de semear, estar junto com o cliente, ter posicionamento, criar sua marca pessoal, trabalhar a jornada, etc e tal, que é muito mais estratégico, é um trabalho muito mais complexo, aí o que você vai ter que fazer é criar um processo de follow-up inteligente, um processo de follow-up que te ajude a permanecer com esse cara. Beleza, então vamos lá. Guilherme, como é que eu faço para criar um processo de follow-up? Bom, fundamental nessa história de criar um processo de follow-up é você saber quais são os momentos nesta régua ou na jornada do teu cliente, numa régua de contato. Imagine que você tem uma régua cronológica, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, um caminho, uma cronologia que você estabeleceu para o seu processo de atendimento. Você vai ter que estabelecer nesta régua quais são os pontos de contato com esse cliente, né? Então assim, vou aqui. Ponto zero da tua régua, né? O ponto zero da tua régua provavelmente vai ser o lead chegando, né? Muito provavelmente. Imaginando assim, ele é um cliente que faz parte aí dos 90% normais, né? Pode ser que você, quando tem um cliente de indicação ou é um cara que você conhece e tal, pode ser que você tenha aí até pontos anteriores no processo, né? Já está conversando com o cara, você já vem percebendo que aquele cara pode amadurecer para um processo. Mas vamos imaginar o seguinte: você está no ponto zero do negócio, né? Você está no ponto zero, então o ponto zero é o lead, né? Então o teu primeiro ponto na tua régua de contato com esse cara está aí, pum, é o lead. Você tem que ter um roteiro do que você vai conversar com o cara. Eu recomendo que neste momento do ponto zero você fique focado em atender a demanda específica daquele cliente. Atende a demanda do cara. Esquece ainda, não tenta impor muita coisa num processo de relacionamento que ainda está sendo construído. Né? É quase que num relacionamento entre pessoas mesmo. O cara saiu na balada, ficou com a garota ali e no dia seguinte ele já está cobrando coisas dela. Não vai dar certo isso. No processo de atendimento é a mesma coisa. O cara entrou com você, atende o cara naquela demanda. Qual é aquela demanda específica? É a informação de preço, é uma informação do imóvel, é uma informação, interesse em visitar alguma coisa, etc e tal. Atende o cara nessa demanda. Mostra para ele o seguinte, que você atendeu esse cara do jeito que tinha que ser atendido, do jeito que você atendeu a expectativa desse cara, você está alinhado com a expectativa dele. Beleza, a tua régua de contato vai continuar com o cliente. Você precisa estabelecer novos pontos de contato com ele, que esses pontos de contato vão ser o seu funil de venda e os follow-ups entre uma etapa e outra. O follow-up ele acontece num desenho de funil de vendas, certo? Tenho lá primeiro contato, segundo contato, terceiro contato, proposta, visita, todos esses pontos que você desenha no teu funil. Entre estes pontos estão os processos de follow-up. Então, todo o processo, o que você tem que ter consciência é assim, ó, que todo o processo de follow-up ele tem que estar diretamente ligado com o processo seguinte do funil de vendas. Ele não pode ser só um contato pelo contato, um contato para saber status, né? Contato para saber status das coisas não é follow-up. Não é follow-up, tá? Follow-up é você. Por isso que tem o up no final, né? Follow up, né? Você dá o passo seguinte. Então, o que acontece é, primeira coisa, para você ter um bom processo de follow-up, você precisa ter um processo de funil desenhado. Né? A sua jornada como corretor, como é que é o meu jeito como corretor de atender o cliente? Esse é o meu funil, está desenhado aqui, a percepção de como é que eu vou trabalhar o cliente. Entre estes processos do meu funil de vendas, eu tenho o meu processo de follow-up. E o meu processo de follow-up está intimamente ligado com o processo seguinte do funil. Então,
Se eu estou num primeiro contato com o cara, atendendo uma demanda do ponto zero, que era atender a demanda específica de uma informação, qual é, na minha jornada, o que eu criei como ponto seguinte? O que eu criei como ponto seguinte para esse cara é criar um nível de relacionamento para ter uma percepção do que ele está buscando. Beleza, então está lá anotado, eu anotei, fiz esse desenho no meu funil de vendas, anotei no meu planejamento que o passo seguinte é, depois de atender a demanda do cliente, especificamente naquilo que ele me buscou pela primeira vez, para satisfazer a necessidade dele, para não ser o corretor chato que quer empurrar um monte de coisa, para não começar um relacionamento que já tenta impor muita coisa. Então, atendi a demanda, alinhado com a expectativa do cara, resolvi um problema que ele apareceu do nada, de um cara que eu nem sequer bem conheço. Agora, a minha etapa seguinte é o quê? É tentar trazer esse cara para dentro de um relacionamento, né? Então, atendi a demanda, parou, atendi, resolvi, anotei os caras, follow-up para a etapa seguinte. Dou ali uns 2 dias, follow-up para a etapa seguinte, né? A etapa seguinte não vou ligar para o cara e falar, oh, e aí, sobre aquele imóvel que a gente viu, você tem alguma resposta? Esquece, isso não é follow-up. A tua resposta seguinte é, entrei em contato lá, falei, ô Guilherme, tudo bem, então, não sei o quê, tô ligando para saber do imóvel, a gente foi ver um imóvel e tal, e eu tenho aqui algumas outras opções de imóveis, são muito similares, coisas que eu separei aqui pensando um pouco naquilo que você viu, e trazer ali mais umas 2, 3 opções. Muito provavelmente o cara vai falar, pô, me manda, me interessa, quero ver, né? 2 ou 3 opções. Pum, mandei aquelas 2, 3 opções para o cara, de alguma forma atendi ele com uma demanda similar, não estou sendo ainda aquele cara, mas já joguei ele no meu funil, no meu processo de atendimento, uma etapazinha para cima, ou seja, ele só não é aquele cara da demanda atendida pela primeira vez, ele é o cara da demanda atendida pela primeira vez e de mais 2 outras opções que eu apresentei para ele. 2, não estou falando de 50, tá? Mais 2. Legal. Dá mais uns 2, 3 dias naquele processo, 4 dias, sei lá quanto tempo, entre em contato de novo com o cara para saber, tipo, pergunta aberta. E aí, o que você achou daquelas opções que eu te apresentei? Você gostou e tal? Deixa o cara falar. Ele vai falar, pergunta aberta, ele vai falar, Guilherme, eu gostei disso, achei aquilo bacana. Isso está fora do meu preço. Não quero essa região. Beleza, follow-up seguinte. Definição exatamente da persona, quem eu quero atender, como é que eu faço para atender esse cara aí, né? O que esse cara de fato... legal, fulano, então, pô, bacana saber tudo isso, essa informação eu não tinha, eu tentei ir meio ali, tentei não ser muito chato com você, então peguei coisas parecidas que eu tinha aqui, com aquele imóvel que você me pediu pela primeira vez, mas bacana, sabendo disso, posso te fazer algumas perguntas aqui para eu buscar outras coisas, eu tenho muitos imóveis aqui, eu tenho uma plataforma de captação baseada em dados, né, que tem uma série de imóveis da sua cidade, tal, da região, eu consigo filtrar muito bem as coisas que eu quero e tal, beleza, beleza. Aí você vai começar um relacionamento de entender a necessidade desse cara. Você vai começar ali, dentro do modelo do 3CP, que a gente gosta de falar muito, você vai começar a entender ali do contexto prático desse cara. Por que ele está buscando um imóvel? Qual é o elemento motivador? Olha lá, a gente começa agora o processo de investigação da jornada invisível que a gente falou na última live. Vou começar a buscar ali toda aquela informação, etc, etc e tal. E assim eu vou construindo aos poucos, etapa a etapa, né? Esse pode ser o próximo ponto da nossa conversa, talvez, falar sobre funil de vendas, mas a gente vai construindo etapa a etapa um bom processo de atendimento baseado em levar o cliente para avançar no funil de vendas, baseado em follow-up. Follow-up não é cobrar status das coisas, isso é muito importante ter na cabeça. Eu vejo muitos corretores achando que fazer follow-up às vezes é uma mensagem de WhatsApp. Cara, fazer follow-up por mensagem de WhatsApp é dar na mão do cliente o poder do processo e velocidade do processo, né? Porque o WhatsApp, eu vou receber ali o WhatsApp no meu celular, vou olhar ali e vou falar, respondo isso depois, respondo isso amanhã, daqui 2 dias, semana que vem, ou desapareço da vida desse cara, bloqueio e ele não vai falar mais comigo. Não, o follow-up não tem esse objetivo. O follow-up é, entre as suas etapas de funil, você conseguir, através do follow-up, estabelecer modelos que te ajudem a levar esse cara para a fase seguinte. Fase seguinte, então, agora eu entendi o conceito do cara, é tentar trazer esse cara para perto de mim, levar ele para uma visita de imóvel, né? Pô, olha, fulano, agora que eu tenho aqui, tem alguns imóveis que são muito legais, mas um desses imóveis, manda 2, mais 2, tal, mas um desses imóveis, eu ainda não tenho muitas informações de foto e tal para te mandar, porque ele acabou de chegar aqui e tal. Isso pode ser uma estratégia tua, ele acabou de chegar aqui, e eu queria ver se eu te levo lá para conhecer o imóvel, para você ver e tal, porque é uma oportunidade, está dando um preço bacana, momento legal de mercado, a taxa de... Pum! Você consegue, de repente, trazer esse cara para o presencial para fazer uma visita para aquele imóvel específico. E a partir daí você vai criando um relacionamento. O que acontece é o seguinte, à medida que o tempo vai passando, você como corretor de imóveis vai ficando um cara mais
descolado na parada, você começa a conseguir cruzar o nível de temperatura desse cliente com o nível de serviço e follow-up que você tem que dar. Porque vai ter cara que vai te demandar um nível de serviço maior, porque você percebe que ele está numa temperatura mais quente, e tem cara que você vai perceber que ele é morno. Mas lembre-se, a jornada do cliente ela é multidisciplinar, ela não segue uma cronologia, não é óbvio que quem está no portal está em início de jornada, quem está visitando imóvel está no meio, quem está vendo documentação de financiamento está no fim. Não é nada disso que acontece. A jornada do cliente ela é multidisciplinar. Ele pode estar com você visitando o imóvel e pensando em uma proposta, mas ele pode estar lá no portal fazendo visita de novo, buscando novos imóveis, entendeu? Ele não tem um compromisso de seguir uma ordem cronológica. E muito corretor não se atenta a isso e muito corretor, por conta disso, tem a sensação de que o cliente esfriou, tem a sensação que o cliente desapareceu, porque também não tem uma régua de relacionamento com o cliente, com os pontos de contato bem definido, as etapas de jornada do funil no processo de follow-up que ele tem que levar. Então, follow-up não significa status de transação, não significa status das coisas. O follow-up é o passo seguinte. E eu estou falando de follow-up de processo de atendimento e é follow-up para tudo na vida, cara. Follow-up é assim, onde eu estou hoje, o que eu preciso saber sobre hoje e como é que eu levo isso para a etapa seguinte no processo, né? Então, muito corretor confunde follow-up, processo de follow-up com status do cliente. Ou e aí? Né? Usa o processo das vogais, assim, tipo, e aí? E aí? Joga uma cobrança para cima do cliente. Não é isso que o cliente quer. O cliente no processo de follow-up quer saber, tipo, ok, vi o imóvel, entreguei, conversei, visitei e tal, qual é a fase seguinte? Agora numa fase seguinte o cara já visitou o imóvel, é óbvio que você vai tentar arrancar uma proposta desse cara. Mas você sente que esse cara não gostou muito daquele imóvel, não está seguro naquele imóvel, porque esse é um outro ponto também. Qual é a hora certa de pedir uma proposta, Guilherme? Né? O Chris Haller tem uma coisa que ele fala que é o seguinte, ao longo do tempo de tanto visitar imóveis, eu sei qual é a hora de pedir a proposta, porque eu sei qual é o momento em que o olho brilha. Né? Eu me concentro em visitar imóvel, olhando para os olhos do cliente, porque eu sei exatamente no momento que o olho do cara brilha e é ali que eu peço a proposta. Então, a proposta é uma das partes mais sensíveis do processo, né, que você vai ter que fazer isso na hora certa, senão você pode receber uma martelada que até te impede de fazer novas progressões aí no teu funil. Mas assim, visitou o imóvel, cara, agora traz informação sobre o bairro, traz uma matéria que você leu sobre a região, traz alguma coisa, traga outros conteúdos para ajudar o cara no processo de tomada de decisão, como o processo de follow-up, né? Não é só cobrar o cara, também é fornecer informações que são periféricas ao negócio do mercado imobiliário, ao processo de transação, para alavancar ele para uma fase seguinte. Então, este é o ponto fundamental do processo de follow-up. Né? Era isso que eu queria conversar. Foi claro aí? Eu falei pra caramba rápido, pensando aqui. Eu vou pensando e vou falando, as coisas... Assim, galera, todas essas lives que eu faço, é tudo na minha cabeça. Eu não tenho roteiro de nada. Então eu vou levando aqui e às vezes eu não sei se eu fui claro. A minha pergunta é, foi claro aquilo que eu falei para vocês? Aí deu para entender o conceito do negócio? Eu vou pressupor que foi claro, porque eu não estou vendo nenhuma resposta. Bom, claro como água. Bom, valeu, Darlene. Me salvou aí, cara. Porque eu falei, será que esse negócio travou aqui? Né? Maravilha. Então, essa é a ideia do negócio. A ideia é que você utilize o processo de follow-up como uma ferramenta ou como um processo de estratégia. Sai daquela história do e aí, cobrança de status do cliente. Isso não é follow-up. Follow-up é, a partir do momento que eu defini uma régua de relacionamento, que eu defini uma ordem cronológica no meu processo de atendimento, que eu defini as etapas do meu funil, o follow-up é o between ali, é o entre as coisas para você poder fazer o cara avançar. E esse entre as coisas pode ser uma nova informação que eu passo, pode ser uma nova opção de imóvel que eu trago, pode ser uma ligação para puro relacionamento, pode ser N maneiras. Mas o fundamental é ter na mente que follow-up é um processo de levar o cara para a fase seguinte. Não é uma história de cobrar status. Porque vai ter a reunião da imobiliária na semana que vem, na segunda-feira, e o gerente vai querer, porque ele tem uma lista lá de todas as transações que eu vai querer saber
ponto a ponto qualquer, então preciso cobrar um status, aí você fica ali ligando pro cara, e aí, já falou com a sua esposa? Porra, essa é a pergunta mais... Já falou com o marido? Já falou com isso aqui? E aí, né? Vamos fazer uma proposta por telefone, né? Tipo, vamos fazer uma proposta de um jeito muito frio e tal. Então, assim, é óbvio que isso é com o tempo que você vai melhorando, é com o tempo que você vai desenhando. Mas o que é fundamental é entender que processo faz parte da jornada, o follow-up faz parte da jornada e ele tem um motivo de existir, tá? Ele não é uma cobrança, ele não é algo para medir status, etc e tal, não é isso, não é. E outra, desenhar o funil e ter consciência de que a sua jornada pode ser longa, 6, 8 meses, e que você vai ter que ter um processo de follow-up baseado nisso, porque o cliente é multidisciplinar, ele está falando com você hoje, mas ele pode estar pesquisando novos imóveis na internet e muito provavelmente ele está fazendo isso, porque o cara quer defender o dinheiro dele, ele quer ter certeza e garantia de que aquilo é o melhor produto que o dinheiro dele pode pagar. Beleza? Então era isso, galera, que eu tinha para conversar com vocês aqui. Hoje foi bem rápido, né? Hoje foi jogo rápido porque o assunto era bem direto. Alguém tem alguma dúvida aí? Eu tenho aí mais uns 4 minutinhos antes de entrar numa outra reunião aqui. Se tiver uma dúvida aí, uma pergunta, eu tento responder para agregar valor. E se vocês tiverem novos temas que vocês queiram abordar, coisas que você tem dúvidas sobre o mercado, aquilo que eu não souber, porque eu também não sei tudo, aquilo que eu não souber, eu trago um especialista que saiba e a gente bate um papo aqui e debate, troca uma ideia desse sentido, né? Nas partes de marketing, comercial, planejamento, essas coisas ainda é muito a minha área, sempre trabalhei dentro do mercado imobiliário com tudo isso. Agora, se tiver ter assuntos muito específicos, né? Assuntos muito específicos do tipo documentação imobiliária, assuntos muito específicos sobre coisas desse tipo, financiamento imobiliário, documentação imobiliária, problemas, contratos e tal, a gente pode ir trazendo pessoas aqui para debater os assuntos para vocês tirarem dúvidas. A Ana está me perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar aqui, fica no nosso IGTV, aqui no IGTV da Imóvel, por um período, não fica para sempre não. Ele fica, acho que uma semana, de hoje até terça-feira que vem, se eu não me engano é isso aí. E aí depois foi, né? Depois, quem tem a informação tem, quem não tem, espere as próximas jornadas aqui de lives, tá? Mas fica gravado sim, se você acha que tem gente que seria legal ver, assistir, quer assistir de novo, de repente assiste fazendo anotações, tem um aviãozinho também para compartilhar. É isso aí, galera, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso aí a nossa conversa de quinta hoje. Essa é a quarta que a gente faz, quinta-feira que vem eu estou de volta. Se vocês tiverem sugestões de temas e coisas que vocês gostariam, mandem para a gente via inbox, que a gente vai trocando uma ideia aí. E, enfim, a ideia é estar junto com vocês aí, ajudando, trazendo conteúdo, informação. O nosso negócio dentro da Imóvel é ser uma ferramenta que te ajude em todos os sentidos, né? Captação é o core business ali do corretor. Corretores com boas captações conseguem fazer todo o resto do processo mais fácil. Inclusive, processos de follow-up ficam mais fáceis com captações bem feitas, né? Tem uma série de coisas que com captações bem feitas facilitam, porque a jornada do cliente fica mais pré-determinada, o perfil de cliente fica mais pré-determinado. A gente já conversou sobre isso lá atrás, acho que na primeira ou segunda live a gente falou sobre isso, né? A live passada a gente falou da jornada do cliente, a parte invisível e a invisível e a visível. Hoje eu estou falando de follow-up com você. Na quinta-feira que vem, não sei ainda sobre o que a gente vai falar. Se você tiver uma sugestão de tema, manda para a gente. A gente volta quinta-feira que vem. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer. A gente se vê. Tchau, tchau.